Olá, Leão! Seja muito bem-vindo ao mês de outubro. Eu sou a Maria, mais conhecida como Cigana de Alma. Estou aqui para te ajudar durante esse mês, para que seja de uma forma muito mais proveitosa para você. Lembrando que a nossa tiragem, o maior foco é entender como é que você vai estar se sentindo nesse período, do que realmente olhar para os fatos externos. Claro, os fatos externos são importantes, mas o mais importante é como você vai lidar com isso. Lembrando que essa tiragem é indicada para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Leão. A gente vai começar utilizando o oráculo da deusa, tá? Eu gosto de utilizar vários oráculos durante a tiragem, para que a gente possa absorver o máximo de detalhes possíveis. Então, vamos ver qual é a deusa que vai sair para você nesse mês de outubro. Olha, a deusa que saiu foi Kuan Yin, tá? Que ela é da compaixão. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa deusa, né? Ela é uma deusa oriental, asiática. E ela tá muito ligada a essa ideia de não somente a compaixão que você tem pelos outros, mas também a forma como você se critica, a forma como muitas vezes você se exige, né? Tá muito ligada também a essa sua questão da sua autoimagem. Como é que você tá se enxergando? Como é que você lida, né, com as exigências que você faz a si mesmo? Lembrando que essa é uma deusa, se eu não me engano, tá? Eu sempre indico vocês darem uma pesquisada também, porque ajuda vocês se conectarem ainda mais com esse arquétipo, né, durante esse mês. Ela, se eu não me engano, era uma humana, e ela foi um espírito tão elevado que ela teve a oportunidade, né, de ir para como se fosse o campo dos deuses, mas ela decidiu continuar junto com os mortais porque ela acreditava que eles precisavam mais delas. Então, ela continuou aqui, né, e a gente sabe que, assim, entende-se que o mundo terreno, né, que é esse que a gente vive, é muito caótico e estamos aqui sempre em aprendizado, né? Então, entendendo a mensagem dessa deusa, entendendo que você precisa ser uma pessoa mais gentil com você durante esse período, a gente vai começar a utilizar o tarô agora para para entender de fato as previsões. Como a gente já tá na terceira semana, eu vou dar uma pulada, assim. A gente vai olhar como foi tua primeira, tua segunda semana, entender quais foram as consequências que te levaram, né, a estar se sentindo na terceira e, consequentemente, na quarta semana. Porém, a gente vai fazer de uma forma mais, como se fosse assim, mais dinâmica, tá? Então, vamos lá. A gente começa com os arcanos maiores. Gente, vocês estão assim, eu não sei se vocês estão sentindo isso, é como se fosse uma montanha-russa, mas que tá indo de 8 a 80, assim, muito grande, de uma hora pra outra. Olha, tá. Primeiro de tudo, Leão, eu acho que a palavra que tá ligada a você agora são emoções, tá? É a palavra que tá te descrevendo durante esse mês. Por quê? Quando a gente inicia, eu gosto sempre de fazer uma síntese, mas eu vou deixar pra fazer no final. Quando a gente inicia esse mês, saiu, opa, que quase ia caindo a carta aqui, o Diabo e o Pajem de Paus. O Diabo a gente já entende que é uma carta que vem sim com essa ideia de uma perda de controle sobre as tuas emoções, tá? É como se você tá vendo aqui, né? Esse casal de enamorados que são Adão e Eva, né? Nesse caso aí que estão sendo representados. Eles estão como se fosse assim, trancafiados pelo desejo, né? E junto a isso, o Pajem de Paus, também entende-se que o pajem é como se fosse um jovem adulto, né? Ele já, na verdade, não um pajem, perdão. Ele é um adolescente ainda, tá? E ele tem muito essa ideia desse ímpeto da paixão, essa busca, né? É como se ele tivesse uma filosofia de vida. Sabe aquelas pessoas que sempre pensam assim... é uma coisa muito tópica. Eu não diria que é uma coisa muito idealizada, mas é uma coisa muito tópica. É aquele foco, é aquela coisa que ou eu faço isso ou eu morro, sabe? Não tem um meio termo. Porque o foco dessa pessoa é tão grande que ela precisa realizar esse desejo dela. E basicamente nessa primeira semana você tá muito escravo dos seus desejos.
Não vejo que são desejos ligados ao teu campo, como se fosse assim, amoroso, vamos dizer assim. Mas você tá ligado a coisas que te estimulem, né? Coisas que façam sentido pra você. E é o que você anda buscando. Mas é quase como uma obsessão esse desejo, né? Você não consegue racionalizar. Então, é muito comum que nessa primeira semana você possa ter investido muito da sua energia em uma coisa que quando chega na segunda semana não fazia tanto sentido. Por quê? Saiu a papisa, né, sacerdotisa, com o rei de ouros. Nessa segunda semana você já tá dizendo assim, poxa, Leão, né? Eu sei que você tava com todo esse gás na primeira semana, investindo muito, tentando fazer o negócio acontecer. Porém, você precisa ter um pouco mais de calma. Você precisa estudar melhor essa situação antes de sair tomando uma atitude. Porque basicamente agora, eu vejo que você tá precisando de maturidade, né? Eu vejo que você tá precisando de coisas sólidas na sua vida. Então, não é nem somente buscar essa racionalidade. Mas eu vejo que é muito entender realmente o que faz sentido, né? O que pode te trazer realmente um ganho. Então, se na primeira semana você tava, né, bem naquela energia pavão de leão, principalmente os homens, na segunda é como se já desse assim, ó, baixou totalmente aquele pico de energia, sabe? Mas não é como se você não quisesse, por exemplo, trabalhar, não quisesse correr atrás das coisas que você deseja, né? Seja isso em relacionamento, seja isso em trabalho. Mas o que eu vejo é que agora, que até uma coisa realmente da primeira semana que você poderia estar sentindo muitas vezes, não é cansado, porque você tava naquele estímulo, né? Na segunda semana você sentiu que você de fato precisava dar realmente essa parada, essa pausa, mas por uma questão realmente de análise, sabe? O que é que eu tô fazendo da minha vida, sabe? E quando chega nessa terceira semana, aí vem, eu acho que você tá começando a entender, né? Porque você tá nesses altos e baixos. Que vem, os enamorados junto com o rei de copas, é muito naquele movimento de, tá, eu entendi, né? Nessa segunda, eu não posso ser como na primeira semana, que é me dedicar somente pra uma coisa, né? Quase que naquela obsessão de realmente conquistar algo que eu tanto desejo. E, gente, quando eu falo isso, pode ser pra uma pessoa, né? Pode ser novamente pro seu trabalho, pode ser a resolução de um conflito, um exemplo, sei lá, a compra de um imóvel que você tanto deseja. Só que na segunda semana você realmente percebe que algumas decisões, elas precisam ser um pouco mais pontuadas, né? Ponderadas, perdão. As coisas não podem ser assim de uma hora para outra. E nessa terceira semana é como se fosse eu vejo como se fosse uma mescla da primeira e da segunda. Você diz assim, olha, eu entendo que eu não posso ir com sede ao pote. Eu entendo que eu não posso deixar de ponderar. Mas eu quero tanto isso. O que eu vou fazer nessa situação? E eu vejo que tudo que toca o seu coração, tudo que te motiva emocionalmente falando, tá realmente te motivando a querer fazer alguma coisa, entendeu? É como se te motivasse mais. Até mesmo mais do que as responsabilidades. É como se você tivesse realmente numa busca de prazer, mas ao mesmo tempo você tivesse muito dividido. Porque eu vejo que você tá numa fase... Eu não vejo você numa fase ruim da sua vida, né? Eu vejo uma pessoa que tá tentando ponderar entre duas coisas que gosta muito. Mas a sensação que você tem é de que você pode tudo. Então, pra que escolher agora, né? Pra que muitas vezes me sacrificar por algo? Eu tenho que fazer as coisas que valem muito a pena, né? Eu tenho que fazer as coisas que realmente tragam um grande retorno pra mim. Você tá com a energia assim, eu sinto de grandiosidade agora. E você tá querendo colocar essas coisas em prática nesse momento. Só que, quando chega nessa quarta semana, Leão, vem o Papa junto com o Cavaleiro de Copas, né? Aí te diz assim, olha, você pode fazer tudo o que você quer. Você tem como se fosse assim, você chegou num patamar da sua vida que eu vejo que você pode conquistar muitas coisas. Porém, você agora tem que conquistar de uma forma cautelosa, conquistar com responsabilidade. Eu vejo que o teu foco nessa quarta semana é muito de
trazer conforto pra tua vida. E isso, eu vou falar assim, pode ser uma assinatura de contratos, né? Compra de coisas grandes. Não vejo como se fosse, sei lá, você comprando, um exemplo, futilidades. Não, são coisas realmente que você quer muito, coisas que vêm para agregar de fato pra tua vida, né? Pode ser um pedido aí de um compromisso com alguém, né? Você pedindo, você recebendo, tem muita energia, tá? E veja que são coisas que te motivam emocionalmente, coisas que vocês já estavam desejando. Eu não vejo como se fossem surpresas, né? Até mesmo no trabalho você diz, olha, eu agora vou me dedicar, porque eu quero crescer aqui nesse ambiente. Eu quero muitas vezes ser bem visto, né? Eu sei que muitas vezes estar trabalhando num emprego que eu não gosto tanto, mas pode me ajudar a comprar a casa que eu tanto sonho, entende? É como se você realmente tivesse agora com um senso de responsabilidade tão grande aos acordos que já foram firmados. E assim, olha, esse é um momento ótimo de você estar firmando o acordo, porque os acordos que você vai firmar nessa quarta semana, eu vejo que são coisas que tendem a ser muito duradouras, pela forma como você está se posicionando durante todo esse tempo. Mas a gente vai confirmar agora, Leão, porque a gente vai tirar com o de Padilha, para confirmar aí uma síntese desse teu mês de outubro. Opa, aqui já caiu uma cartinha aqui, ó. Cartão. Traição. Eu vejo que essa carta é muito ligada a essa primeira semana, tá? E, gente, não tem como. As atitudes que a gente toma na primeira semana, elas influenciam consequentemente como se fosse assim, o resultado do restante do nosso mês. Mas vamos entender melhor agora com o baralho cigano o que de fato, né, Padilha quer nos dizer com essa carta. Ó, já pularam aqui, ó, 3. Vamos lá. Saiu cegonha, saiu nuvens, tá? E saiu caminhos. Basicamente assim, eu sempre gosto de usar quase como essa analogia, para que a gente entenda a carta da traição. Porque você vai dizer, opa, né? Opa, você estava me dizendo que os acordos que foram firmados nessa quarta semana realmente tendem a ser muito sérios. Sim, de fato. Mas por que saiu uma carta de traição? Quando sai essa carta, a gente sempre está muito preocupado de que sempre é um outro que vai estar nos traindo. Mas entenda que quando acontece uma traição, dificilmente essa pessoa se mostra surpresa. Por quê? Vamos dizer aí para quem é comprometido, né? E já passou por essa situação. Gente, muito dificilmente você vai ser surpreendido por um parceiro que é incrível, perfeito. Não perfeito, mas assim, é aquela pessoa incrível, que te trata muito bem. E quando você vai ver, é uma pessoa que tem hábitos que vão contra totalmente o tipo de acordo que vocês fizeram numa relação, porque traição é isso, né? Traição não é somente o ato físico, tá? O envolvimento sexual com alguém, mas é também uma pessoa que compra diversos imóveis, coloca no nome de um parente, para que caso vocês se separem, você não tenha direito a nada, entende? Traição, a gente tem que olhar de uma forma muito mais ampla, mas sempre que sai essa carta, é muito numa reflexão de o que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você está permitindo permanecer na sua vida, que você sabe que só tende a te puxar para trás. Você sabe que não tem nada de bom a te oferecer, não tem mais nada para te agregar. Se já teve um dia, agora não tem mais. Por que isso? É uma carta que fala de alguém que muitas vezes está fechando os olhos para algo que está óbvio. Lembra da primeira semana? A primeira semana fala, né? Traz o diabo junto com o pajem de paus. Aquele pajem, ele tá tão louco para conquistar o que ele deseja, que o seu desejo está cegando ele. E basicamente, durante toda a semana, você até tenta, né? Você tenta, opa, eu vou tentar
refletir um pouco sobre isso, mas o conforto pra mim é muito importante. Aí vem na terceira semana, será que eu devo abrir mão disso, né? Uma coisa que não sei necessariamente se me faz bem, mas é uma coisa que eu gosto tanto, né? É uma coisa que me envolve emocionalmente. E aí na quarta semana você diz, não, eu fiz uma escolha, eu vou seguir meu coração, vou me entregar de corpo e alma. Novamente, a gente não tá falando somente de relações amorosas, tá? A gente tá falando até mesmo assim de um emprego que você é humilhado todos os dias. Mas por algum motivo, você sente que você não pode sair desse lugar, sabe? E não é somente sair desse lugar. Porque aqui, essa carta, ela não traz aquela sensação de uma pessoa que está acomodada. É aquela famosa pessoa que todo mundo sabe, né? Que o marido a trata super mal, mas ela abre a boca pra dizer pra todo mundo que ele é um homem maravilhoso. Pronto, é esse tipo de pessoa, entendeu? É como se ela não quisesse realmente enxergar o que está na frente dela. Ela prefere fechar os olhos. E eu vejo que isso tá muito motivado, principalmente, a uma pessoa que tá muito confusa, né? É uma pessoa que tem, sim, grandes planos. Eu vejo você com grandes objetivos, grandes ambições. Mas essa ambição pra você é muito difícil de seguir, porque você precisa abrir mão de alguma coisa. Mas você não sabe até que ponto você quer abrir mão, porque você tá confusa. Então, Leão, você precisa, de fato, parar de se auto-sabotar. Parar de se colocar nesse lugar que você está permanecendo, que você sabe que não tem nada de bom pra te trazer. Então, a compaixão é basicamente isso. Poxa, você é uma pessoa, o signo de Leão tem isso, né? Ele é tão generoso com aquelas pessoas que ele ama, que ele gosta, que ele se importa. Por que você não consegue ter essa mesma generosidade com si mesmo? Porque você aceita, né? Muitas vezes tá sofrendo, tá cultivando coisas que você sabe que não valem a pena. E aí, pra gente finalizar essa tiragem, eu vou tirar aqui com a mensagem dos anjos pra ver aí o que ele tem, né? Qual a mensagem que ele tem pra te trazer. Ó, a carta que saiu foram fatores religiosos, tá? Deve estar assim, né? Porque pra vocês conseguirem ler, mas eu vou colocar aqui do lado. Sua vida amorosa sofre a influência da sua religião e do seu caminho espiritual, tá? Então, assim, para algumas pessoas podem ser isso, tá? Muitas vezes pode não ser fatores religiosos, mas são crenças que nos são colocadas desde da nossa infância, por nossa família, pelo grupo social do que nos encontramos agora, tá? Eu não diria somente a tua vida amorosa, mas como parece que realmente é muito voltado para essa questão, se cuida, Leão. Vê aí quem é que tá do teu lado, vê até que ponto realmente essa pessoa merece tanto afeto do qual você tá, né, entregando para essa pessoa. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa previsão para o mês de outubro. Te encontro no próximo mês. Lembrando, curta, comente e se inscreva no canal. Tchau, tchau!